agora o que vai ser lá dentro? O que que vai ter? Vai ser uma coleção? Vai ser um museu disso? Vai ser um museu daquilo? Eu vi que estava Deixa a já gente te perguntar, o que surgindo. vai ter aqui dentro? É. Deixa eu aproveitar o gancho da pergunta. Nós estamos aqui no Museu Vassouras, essa obra tão importante, tão relevante para a cidade, que está aqui nos momentos finais, os acabamentos para a inauguração. Eu estou com o Michael. Um espaço lindo, né? Nós já Sim. podemos ter uma noção da grandeza dessa obra, desse local. Que você que está assistindo, nós convidamos você a curtir, compartilhar e também deixar o seu comentário. E hoje, Laís, nós estamos recebendo uma convidada especial. Com certeza, Catarina Duncan, você é diretora artística, é isso? Aqui do museu, está aí nesse projeto. Seja muito bem-vinda ao ID. Obrigada, gente, pelo interesse, por virem até aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse projeto. Joia. Que ótimo. Catarina, a obra já vai para quanto tempo? O restauro começou, acho que a gente está falando de 6 anos, 6 mais anos. ou menos. Enfim, um edifício, um equipamento histórico do século XIX, tombado, né, que está aí passando por um restauro enorme para se tornar um museu, né, uma instituição cultural. Então, são muitos detalhes e Sim. acho que nesse processo foi importante permitir o tempo das coisas, né, para a gente fazer uma entrega pertinente, não apressar esse processo, mas estamos aí na reta final para abrir ainda esse ano. Aí, depois de tanto tempo, dá uma ansiedade agora nessa reta final, né? Ah, com certeza, eu acho que são novos momentos, na verdade, Sim. né? A gente está, eu estou, enfim, colaborando no projeto, mais próximo às vezes, menos, mas já desde 2020, então você vai vendo a coisa se transformar, né? Sim. E acho que as pessoas que moram, que passam por aqui também estão sentindo essa mudança e o impacto que isso já tem na praça, que isso já tem na circulação da cidade, já se vê, então acho que é só um compartilhamento total de uma grande celebração coletiva, assim, para o momento que o museu abriu. Que bacana. Você é curadora, sempre trabalhou aí nessa área. E como que esse projeto chegou para você? Conta pra gente. Eu sempre trabalhei com curadoria, com pesquisa, com gestão de instituição também, de várias formas, assim, tive algumas colaborações, morei em São Paulo há alguns anos, e eu comecei a me envolver no projeto a partir de uma leitura que pediram que eu fizesse sobre as pesquisas que estavam sendo feitas. E o meu primeiro questionamento foi como as pessoas que moram hoje nessa região estão sendo contempladas nos projetos desenvolvidos. Bacana. E aí, a partir dessa pergunta, me convidaram para desenvolver o Vozes do Vale. Foi um Sim. projeto de pesquisa que eu fiz em 2020, 2021, com o meu companheiro, Lourenço Parente, que tem família em Andrade Costa, que se relaciona com essa região desde sempre. Ai, que bacana. E a partir desse ponto de partida, a gente ficou um ano se conectando, conversando, conhecendo e fazendo esse projeto, que é um projeto de arquivo de áudio e foto, com pessoas que fazem cultura aqui hoje, né? Sim. Acho que o Vale do Café tem uma história, né, colonial muito forte, as narrativas em torno das fazendas, do ciclo do café, isso já muito enraizado, muito documentado. Mas e agora? E hoje? O que se produz aqui? Quem pensa cultura aqui hoje sobre o que está se fazendo, sabe? Então a pesquisa foi muito a partir desse lugar e foi aí que a gente desenhou um documento de vocação institucional. Sim. Que tinha ali algumas diretrizes do que esse museu poderia fazer pelo seu território. E aí foram alguns anos de conversas e adaptações e entendendo os desejos possíveis para que se torne um equipamento pertinente. Sempre foi apaixonada pela cultura, pela história. Ah, com certeza. Bom, eu sou formada em História da Arte, né? Me formei na Inglaterra, depois estudei produção cultural também. Aí a minha trajetória foi aí muito pela curadoria, integrei algumas equipes curatoriais de projetos grandes, como a Bienal de São Paulo, o Panorama de Arte no MAN de São Paulo também.
Depois colaborei com alguns desenvolvimentos de projetos mais institucionais, na Oficina Brenan, na Proevécia, que é um projeto de fomento da Suíça na América Latina. E aí, mais recentemente, voltei para o Rio e estava trabalhando numa instituição autônoma, que é o Solar dos Abacaxis. Então, acho que eu sempre tive esse desejo de... Sempre trabalhei com cultura, sempre me interessei por isso, mas oscilando ali entre a curadoria, né, de fato, e desenvolvimento institucional, que é uma área que me interessa muito pelo impacto. Acho que a curadoria ela tem o encantamento, a pesquisa, a relação com os artistas, que são incríveis e que nutrem, né, a alma de todo mundo. Verdade. Mas a gestão, ela permite com que a gente faça escolhas que podem ter impactos sociais, econômicos, culturais, que me parecem muito importantes também. Então, esse encontro, para mim, é muito especial e a oportunidade de estar nesse museu também. Você falando do Vale do Café, nós estamos aqui numa cidade que tem muita história. A nossa região, ela possui muita história. Você chegou em 2020, é isso? Já conhecia bastante a história aqui do Vale do Café? Tinha o conhecimento do Vale, toda a história, essa vastidão aqui? Eu não conhecia nada, eu acho que foi super importante para mim, assim, porque por não conhecer antes, eu me impactei muito pelo desconhecimento. Sim. E o quanto que essa região é muito rica, historicamente, culturalmente, em cultura popular, em todos os aspectos, e muito pouco difundida. Sim. Né? Tão Assim, próximo à capital, né? Exatamente, muito pouco retratada, muito pouco difundida, e a potência está nisso também, né? Sim. No trabalho que a gente tem para fazer, e é isso que anima a gente, né? Sim. Não está tudo dito e feito, ainda Sim. tem muitas construções por vir, assim. Eu nunca me lembro de perguntar o que era uma folia de reis. Eu nunca Tive contato. Nunca soube. Pra gente que é aqui da região é bem forte, comum, né? E aí as pessoas me olhavam como se eu fosse um alienígena, como eu não sei o que é uma folia de reis. E de fato, eu assim, coloquei no meu lugar de humildade, de tipo, tem muita coisa que eu não sei. Sim. E que eu vou ter que aprender, que são universos inteiros de tecnologia, de sabedoria. Então eu acho que esse museu tem muito essa missão também, de mostrar esse lugar para o mundo, sabe? A partir da sua potência. Agora é interessante você observar, e é legal a gente compartilhar isso, o fato de você ainda não... Como você não tinha o conhecimento de toda essa história, como você está vendo a cidade e a região com relação ao museu. Você percebe já que as pessoas estão entendendo a preciosidade que há no lançamento desse museu, não só para Vassouras, mas para toda a região do Vale do Café? Você já começa a perceber? Eu digo assim, o setor de hotelaria, os guias turísticos. Sim, eu acho que o próprio processo do restauro, né? A gente está falando de um restauro desenvolvido pelo Instituto Vassouras Cultural, com fundos privados, né, para um equipamento público. Isso já é muito impactante, Sim. né? Assim, então eu vejo a cidade em relação ao restauro, a entrega do prédio, já com muito agradecimento, assim, né? Acho que Sim. tem uma sensação que é difundida, assim, das pessoas olharem para esse espaço e sonharem com ele junto com quem está construindo ele, sabe? Eu vejo esse sonho coletivo desse espaço. E aí eu acho que no meu trabalho, quando eu comecei esse ano a desenvolver o projeto mais a fundo, foi justamente de explicar o que vai ter aqui dentro. Porque o prédio todo mundo já tinha a relação, Sim. a memória, o processo de acompanhar uma construção, esse encantamento. Agora, o que vai ser lá dentro? O que vai ter? Vai ser uma coleção? Vai ser um museu disso? Vai ser um museu daquilo? Eu vi que estava... Deixa a gente te perguntar, o que vai ter aqui dentro? Deixa eu aproveitar o gancho da pergunta. E o meu trabalho é exatamente esse. Assim, a gente construiu em janeiro o programa Pertencimento, que é o programa educativo do Museu Vassouras, que já começou a desenvolver um projeto que apresenta isso aos poucos, né? Porque esse museu, a gente está construindo para que ele tenha uma vocação de um centro cultural. Sim. Então, seja um espaço que vai acolher exposições
contemporâneas de arte de grande porte, assim. A exposição inaugural se chama Chegança, é uma exposição com curadoria do Marcelo Campos e assistência da Tainá Trindade. Ele é curador-chefe do MAR, do Museu de Arte do Rio, desenvolveu projetos muito importantes lá, como Um Defeito de Cor, funk, banto, exposições que têm um impacto enorme de diversidade de público. Sim. E ele veio para cá e pesquisou no território, veio várias vezes, acompanhou projetos aqui, teve uma vivência aqui, encontrou artistas aqui para desenvolver esse projeto, que ele vai apresentar a partir de 3 eixos que, enfim, aos poucos vocês vão saber mais, mas é um olhar muito da celebração, da folia, da narrativa do Rio de Janeiro, a partir desse território, o que nutre o quê, como a gente vai se constituindo enquanto sociedade e o quanto que a cultura do Vale é importante para o Rio de Janeiro e para o mundo. Que bacana E para o Brasil, isso. né? Sim. Então, eu acho que tem uma leitura muito forte aí. Essa exposição é uma exposição temporária, mas ela fica por longa duração. Depois a gente vai ter outra exposição e aí a gente vai sempre trabalhando com exposições, mas também com atividades culturais, com oficinas, com visitas de escolas, com visitas agendadas, com uma programação aqui, né? semanal constante para que as pessoas possam frequentar esse espaço, né? Acho que o convite é esse. A ideia, esse equipamento, ele tem que servir, estar a serviço das pessoas dessa região. Mais do que um museu que a pessoa visita uma vez e está visitada, a ideia é que você volte, porque o seu filho vai poder fazer uma atividade, porque você vai ver uma coisa que você não tinha visto antes, porque esse lugar está sendo construído para ser de todo mundo. Então, eu acho que o caminho é um pouco esse. A gente tem um desejo de trabalhar de forma transversal e multidisciplinar, então, enfim, programar encontros sobre literatura, sobre teatro, de dança, de várias áreas, para a gente poder também suprir essa demanda, né? Acho que se a gente fosse um museu só de arte contemporânea seria muito específico, e eu acho que o tamanho da instituição ele tem como atender aos 14 municípios do Vale, as cidades próximas aqui de Vassouras, que estão a 20 minutos, a 30 minutos, e que podem vir para cá também. Então, a ideia é a gente agregar o máximo possível. Assim, o projeto do museu é esse. E aí o programa Pertencimento foi sendo feito para a gente ir explicando isso aos poucos, porque é um universo novo, né? Sim. Na região. Então, a gente começou em fevereiro com cursos de formação em produção cultural e mediação cultural. Então, vieram profissionais de museus e instituições culturais no Brasil para contar como se faz esse trabalho. Foi muito incrível, foram quase 500 inscrições. A gente imaginou 15 pessoas por curso, foram 80. Então, As pessoas já estavam super interessadas ali, exatamente, né? E foi muito interessante. Assim, depois a gente fez parceria com a Secretaria de Educação do município de Vassouras. Então, a partir de uma demanda das próprias professoras, a gente ofereceu uma formação de aplicação da Lei 10.639, que é a lei que obriga os ensinos afro-brasileiros nas escolas. E aí a gente fez uma formação com uma artista, que é a Aline Mota, que é uma artista do Rio, de Niterói, que tem família em Vassouras, fez uma pesquisa enorme em Vassouras, uma artista que já circulou em museus na Finlândia, no MoMA, museus do mundo inteiro, com uma obra que ela fez em Vassouras, e ela nunca tinha apresentado o projeto dela aqui. Olha então, só. A gente trouxe ela fez uma fala nesse curso de formação com as professoras, mas também mostramos o filme dela aqui no Cinemax, no Casario. Acho que esses projetos também que a gente fez esse ano foram muito bonitos para a gente fazer parcerias, né? Aqui o museu tem obras, a gente não pôde usar o espaço, então a gente fez o primeiro curso no PIN, que nos acolheu lindamente, o segundo curso no Museu Casa da Era, que é o outro museu que está na cidade, que mostra também que a gente está chegando para construir parcerias, para estar em relação, para fortalecer, né, todo mundo que está produzindo cultura aqui há tanto tempo. Então, acho que o caminho é esse. Olha que interessante, porque quem passa por aqui, né, e vê a obra acontecendo, não tem noção da grandeza do que está sendo construído internamente. Isso que é muito legal. E é interessante também citar que nós já temos uma exposição da parte externa, né? Os murais ali. Conta um pouquinho para a gente com relação a essa exposição.
né, que Sim. mostra vários personagens, atores, enfim, fazedores da cultura da região do Vale do Café. Esse projeto dos tapumes, ele começou com uma pequena amostra, que era uma seleção enxuta do Vozes do Vale. Foi o projeto que eu desenvolvi em 2020 e 2021 com o Lourenço Parente, que foi o fotógrafo que fez as fotos, e aí foi uma forma da gente mostrar: esse museu vai estar falando com vocês, vai estar falando sobre vocês, vai estar se relacionando com as pessoas desse lugar. Eu acho que foi incrível, assim, teve uma repercussão linda, as pessoas vinham, as pessoas retratadas vieram, cada uma do seu município, de Valença, de Rio das Flores, de Paraíba do Sul, de Mendes e de Sacra Família, se encontravam aqui e se sentiam realmente retratadas, assim, eu senti Sim. que isso aconteceu, poderia não ter acontecido, mas a ideia era essa e eu sinto que de fato aconteceu. Hoje a gente está com uma exposição sobre a obra, sobre o restauro. A gente já estava há mais de um ano com a outra, sentimos a necessidade de uma atualização. A curiosidade sobre o prédio também é muito Aumentou, especial. né? E acho que tem um potencial sobre isso, né? Que restauro é esse? Como ele é feito? O que que foi, o que aconteceu aqui? E é uma história a ser contada também, né? Sim. Então, essa história hoje está sendo contada aqui nos tapumes, mas em breve eles estarão fora para que as pessoas possam entrar aqui dentro. O Então, restauro, eu vejo que ele respeitou muito a questão do espaço, né? Preservou muito a identidade do próprio casarão. sim. O restauro ele é assinado pelo arquiteto Maurício Prochnik, que fez justamente todo um levantamento, uma defesa muito cuidadosa, assim, de mostrar a coisa como ela era originalmente, né? Como o prédio passou por muitas transformações, foi asilo, pegou fogo, Sim. ficou muito tempo abandonado. Então, quando chegaram aqui, o prédio estava muito já descaracterizado. Então, acho que o trabalho do Maurício foi reencontrar a essência dessa arquitetura do século XIX contemporânea. Então, acho que foi um trabalho muito bem feito. O prédio ele leva o nome da cidade de Vassouras. Sim. E a gente vê que há um esforço muito grande em incluir a comunidade local no projeto, né? E como é para vocês levar esse legado também de um nome, de uma cidade, de uma história? Como tem sido isso dentro desse projeto? É bonita essa pergunta, assim, eu acho que faz parte do intuito do projeto, né, desde o início. Acho que ele surge de uma paixão pela cidade, de uma paixão pela região, assim, do Ronaldo e de todos os esforços que estão aí construindo esse espaço. Então, carregar esse nome é também honrar esse Sim, lugar, né? sim. E levar esse lugar para fora daqui e trazer coisas de fora daqui para cá. Então, eu acho que o projeto ele vem muito de um lugar de potencializar as coisas que já acontecem aqui e trazer para cá coisas que podem nutrir também outros processos na cidade. Os impactos disso a gente vai conhecer aos poucos, assim, a gente vai ver. A gente agora imagina, mas claro que a gente não faz nada sozinho, né? Então, assim, toda essa programação, toda essa estrutura, são equipes que estão aí trabalhando de várias frentes, pessoas do território já trabalhando com a gente, pessoas com uma trajetória na cultura também importante, e a gente, enfim, vislumbra mais e mais parcerias com outros centros culturais do território. Eu tenho feito visitas institucionais a todos eles, fui em centros culturais em Miguel Pereira, em Volta Redonda, em Resende, para conversar sobre como eles estão atuando, como as coisas estão acontecendo, para pensar as relações, também trabalhar com muita proximidade com as secretarias, o poder público. A gente precisa disso, precisa de articulação para o turismo, precisa de articulação na cultura. Então, acho que a gente se torna mais um parceiro, mas a gente não vai fazer nada disso sozinho. Assim. É muito assim, para nós que somos aqui da região, é muito interessante ver a preocupação que tem em saber a história da região, incluir a história da região, e eu penso que as pessoas vão entrar aqui e vão se identificar. Essa valorização com isso, e esse né? pertencimento é importantíssimo na construção, porque a população ela entende que ela é parte nesse processo. A gente Isso vê é muito que é bom. uma iniciativa que já tem sido trazida, ela mencionou, né, o Ronaldo, que é um empresário que ele tem levado adiante o nome da região, as cidades, a história, a cultura. E eu sou suspeita para falar porque eu estou aqui maravilhada com tudo ficou que eu lindo. estou vendo, com tudo que eu estou ouvindo.
de, assim, expectativas, né? Você tem ouvido por aí as expectativas das pessoas? Quando vai abrir? Tô ansioso. As datas, né? Datas. É um legado mesmo, eu acho, e a gente vai estar construindo essa história também com as pessoas, né? Porque Sim. esse museu, ele também vai ter que ter essa habilidade da escuta, de ouvir o que está funcionando, o que não funciona, o que chega, o que não é bom. Então, isso é a parte que mais me inspira, assim. Sobre datas, a gente está aí esperando essa obra terminar para poder, enfim, afirmar uma data exata. A gente está trabalhando sempre com metas, como eu disse, muitas equipes e muita gente envolvida para a gente fazer essa entrega da melhor forma possível. Então, esse ano a gente vai ter um museu em Vassouras que, enfim, atende aí o Vale do Café na sua amplitude e que espero que represente esse território com muito orgulho. Em breve a gente vai ter essa data, mas eu não vou me comprometer. Fala, não vou me mais. comprometer aqui. Agora, Catarina, uma coisa importante, as exposições elas vão ocorrer apenas na parte interna, porque a gente viu a beleza e a grandeza do local. Inclusive, nós temos um memorial lindíssimo, que tem uma assinatura, né? E vai ser utilizado toda essa parte, inclusive externa também. Eu acho que depende de cada projeto, né? Nesse projeto da exposição inaugural tem algumas obras no pátio, a gente vai desenvolver ainda isso, mas a ideia é que esteja integrado como um todo, assim, no espaço e o Memorial Judaico é um memorial que já existia aqui, né? Foi construído em 92, então a nossa foi todo restaurado também nesse processo. A ideia é a gente também honrar esse legado. Que bacana. Ótimo. Vamos aproveitar então para finalizar, Sim. convidar, né? Porque o vídeo vai estar indo para o ar e aproveitar para fazer um convite não só à região aqui de Vassouras, mas toda a região do Vale do Café para vir conhecer com certeza esse museu, que vai trazer muita história, inclusive da nossa região. É Por verdade. favor, esse museu só vai ser feito se todo mundo estiver aqui com a gente. Que bacana. A gente está vendo aqui então, né? Hoje nosso tempo estava escasso aqui, foi bem corrido, mas muito proveitoso. Foi muito interessante conhecer todas as iniciativas que está tendo aqui e estamos criando expectativas. Você cria aí também para a inauguração do museu, para estar aqui. Valorize a nossa região, as iniciativas que estão sendo feitas aqui para levar adiante a história da nossa região, né, Mike? Muito obrigado, tá? Por nos Muito receber obrigada a também você, e gente. compartilhar essa história do Museu de Vassouras. Obrigada. Foi um prazer, viu? Obrigado, pessoal. Não esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Sometimes I feel nothing, sometimes I feel hard. What is my problem? Is no time to love. Where are my ambitions? Where are my goals? Sometimes I feel nothing, is no time